Bora mergulhar na complexa história por trás de um dos mitos culturais mais famosos do mundo, a relação do Brasil com o sexo. Olha, a nossa história começa com uma fantasia. Uma fantasia que nasceu assim que os primeiros exploradores europeus pisaram aqui. Américo Vespúcio, por exemplo, descreveu as mulheres indígenas como decorosas, mesmo nuas e, nas palavras dele, muito desejosas de unir-se a nós. Essa imagem de um paraíso sensual, sabe, ela se espalhou pela Europa e acabou marcando para sempre o jeito como o Brasil era visto lá fora. Só que, claro, essa era a fantasia. A realidade foi outra. Uma realidade brutal de controle e de repressão. No fim das contas, essa fantasia toda serviu como uma justificativa para a dominação. Então, para a gente entender como essa repressão foi construída, é preciso olhar para três forças muito poderosas que se juntaram para policiar o corpo e a alma no Brasil colonial. E essa tabela aqui, ela deixa tudo bem claro, né? É o retrato do duplo padrão patriarcal que virou a base da sociedade. Para os homens, a liberdade, a licença. Para as mulheres, o recato, a pureza. A honra da família inteira estava na virgindade da mulher, enquanto a virilidade do homem era medida pelas suas conquistas sexuais. Eram sistemas pensados não para libertar o desejo, muito pelo contrário, mas para controlar, para conter esse desejo para fins religiosos, econômicos e sociais. O corpo virou um território que precisava ser governado. Mas mesmo com todo esse controle, o desejo humano, ele sempre dá um jeito, né? Sempre encontra uma forma de resistir, mesmo que fosse em segredo e correndo muito risco. E as consequências para quem ousava desafiar essas regras, principalmente para as mulheres, eram horríveis, eram violentas. A história da Dadá, que depois se tornaria uma cangaceira famosa, começou com essa brutalidade que a gente nem consegue imaginar. Mas olha só, mesmo nesse mundo tão opressor, existiram atos de desafio incríveis. Desde a freira que se vestiu de homem para não ser assediada nas caravelas, até a Teresa Maria Pereira que, por não suportar o marido, teve um romance com seu escravo. São histórias que provam que o espírito humano não podia ser totalmente controlado. A coisa só começou a mudar de verdade, a rachar essa estrutura antiga, lá no século XX. E foi um processo lento e bem desigual. E essa linha do tempo aqui é um resumo perfeito de um século de uma verdadeira convulsão. Cada um desses eventos foi como um terremoto cultural, sabe? Novas liberdades batendo de frente com medos muito antigos. E aí surgiram figuras como a Leila Diniz, que viraram símbolos vivos dessa nova feminilidade. Uma feminilidade que desafiava tudo e todos. Ela enfrentou o Estado, a igreja, a sociedade, tudo de uma vez, usando o próprio corpo e a própria voz. Só que, e aqui tem um mas muito importante, essa tal revolução sexual não chegou para todo mundo da mesma forma. Ela foi profundamente dividida por classes sociais. E esses exemplos mostram uma hipocrisia gigantesca. O que era visto como revolução nos costumes, para a classe média e alta, era condenado como degradação moral para os mais pobres. O mesmo ato era transgressão chique ou perdição, dependendo do CEP da pessoa. E tudo isso nos traz para o grande paradoxo do Brasil de hoje. Esse conflito constante entre a imagem que o país tem lá fora e a realidade que se vive aqui dentro. Afinal de contas, qual é a verdade por trás daquele cartão postal de sensualidade e liberdade? O que o Brasil é de verdade? Olha, essa tabela é chocante, porque ela coloca lado a lado a fantasia que o Brasil vende para o mundo e a realidade muitas vezes dura do dia a dia. O mesmo país que exporta a imagem do corpo livre é um dos que mais mata mulheres no mundo. E na praia, esse paradoxo fica explícito, fica na cara. Um país famoso por revelar a parte de baixo do corpo é extremamente repressivo com a parte de cima. É essa exaltação do bumbum que convive com a criminalização do topless. Então fica essa pergunta no ar. Como é que uma nação que nasceu de uma fantasia de liberação sexual ainda hoje briga tanto com uma realidade de repressão? É uma história que começou com o olhar de fora e que até hoje busca se entender.